aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o terceiro exercício do capítulo 2. E sem muita enrolação, mãos à obra! O exercício 3 do capítulo 2 nos diz: sejam as proposições P, Cláudio fala inglês, e Q, Cláudio fala alemão, traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições. Então, para esse exercício, tanto a proposição P, que é Cláudio fala inglês, quanto a proposição Q, que é Cláudio fala alemão, nós vamos pressupor que estamos falando da mesma pessoa, que o Cláudio será uma única pessoa para o P, que ele fala inglês, e para o Q, que ele fala alemão. Desta forma, vamos poder escrever de uma forma mais sucinta todos os itens. Eu também trouxe aqui para vocês uma tabela com a operação ou com o elemento de conexão da negação, ele tendo efeito sobre outros elementos de conexão, dentro das operações que vamos fazer com as proposições. Isso será bem útil nesse exercício e acredito que nos futuros exercícios também vai cair algo muito parecido. Então, só para a gente entender a tabela que nós vamos usar, quando nós tivermos uma negação em que irá agir em outra negação de uma proposição, as duas negações irão se anular, como a gente viu no exercício passado. Assim sendo, nos restando somente a proposição P, sendo somente ela o resultado desta operação. Quando uma negação estiver agindo em uma operação de conjunção, essa conjunção irá se tornar uma disjunção. E os elementos dentro de um parênteses, as proposições, em que a negação também atingir, elas também serão afetadas, e nesse caso elas ficarão sendo proposições na sua forma negativa. O mesmo vale quando a negação agir sobre uma disjunção, uma operação de disjunção. Nesse caso é o oposto da conjunção. A disjunção irá se tornar uma conjunção e os elementos dentro dela também serão afetados pela negação. Quando uma negação estiver agindo em uma operação de condicional, é um pouco diferente. A condicional irá se tornar uma conjunção. Então, aquela famosa frase se, a proposição, e logo depois o então, irá se tornar um e. Porém, os elementos dentro dessa operação não serão todos afetados, apenas o último será afetado. Então, somente ele ficará negativo. O primeiro continuará na sua forma como ele será apresentado desde o começo. O próximo seria quando a negação estiver agindo sobre uma operação de bicondicional. Quando a operação agir sobre uma operação de bicondicional, aí vai mudar bastante toda a operação. Ou seja, o primeiro passo é nós pegarmos a nossa primeira proposição, a negação agindo sobre ela, ela se manterá na mesma. Logo após, a bicondicional irá se tornar um e, ou seja, uma conjunção, e ela agindo sobre a segunda proposição, essa proposição será afetada. Então, a gente irá pegar a primeira em forma normal, um e a segunda na forma negativa. Esta é a primeira parte. A segunda parte é o oposto usando as proposições. A segunda parte, a gente vai pegar a segunda proposição na forma normal, um e a primeira proposição na forma negativa.
E para facilitar, a gente vai colocar essas duas partes em parênteses, entre parênteses, e nós vamos uni-las com uma disjunção. A princípio parece ser bem complicado, mas com o tempo vocês acostumam e isso vai sair naturalmente. Mas para facilitar, eu vou deixar a tabela sempre para que a gente possa consultá-la sempre que precisar. E eu trouxe aqui também como uma curiosidade, quando a negação estiver agindo em cima de uma disjunção exclusiva, que é este V com este traço embaixo. A disjunção exclusiva ela é no formato ou a proposição P ou a proposição Q, mas nunca as duas. Ou seja, situações em que você só pode ter uma coisa ou outra, nunca poderá ter as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, no nosso exercício 3, estamos falando de Cláudio, que é a mesma pessoa. Se em alguma questão cair que Cláudio está no Brasil ou no Japão, teria que ser usada uma operação de disjunção exclusiva, porque ou Cláudio está no Brasil ou está no Japão. Não tem como ele estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, uma negação agindo sobre uma disjunção exclusiva, ela vai virar uma bicondicional e sem afetar as proposições. As proposições não serão alteradas para a forma negativa, elas se manterão na mesma. Somente a operação que irá trocar. Então, esse foi só uma introdução para o nosso exercício e futuramente os próximos poderemos usar a mesma tabela. Então vamos começar com a letra A. A letra A, ele nos dá aqui a proposição P, uma disjunção e a proposição Q. Então, como estamos falando da mesma pessoa, que ambos falam do Cláudio, nós podemos começar com a proposição P, que é Cláudio fala inglês. A disjunção, que é ou. E como também estamos falando do Cláudio, não precisamos colocar agora, não precisamos citar o Cláudio mais na continuação. Podemos simplesmente colocar fala alemão. Então, neste caso, a nossa frase ficaria Cláudio fala inglês ou fala alemão. Porque, como combinamos no começo, estamos falando da mesma pessoa. Não precisaria colocar Cláudio fala inglês ou Cláudio fala alemão. Ocultamos o Cláudio da segunda parte, da proposição que é no caso. Vamos para a letra B. A letra B nos dá a primeira proposição novamente, agora uma conjunção e a segunda proposição na forma normal. Então vamos fazer da mesma forma como fizemos a letra A. Cláudio fala inglês. Como é uma conjunção, e fala alemão. A letra C, ela nos traz aqui a proposição P, uma operação de conjunção e a proposição Q na forma negativa. Então nós temos a proposição P, Cláudio fala inglês e Cláudio não fala alemão. Como estamos falando da mesma pessoa, iremos omitir o Cláudio na segunda sentença. Então vamos pôr Cláudio fala inglês e, porque é uma conjunção, não fala alemão.
Assim nós temos a primeira proposição na sua forma normal, a conjunção e a negação da segunda proposição. A letra D, ele nos dá a negação da primeira, nos dá uma conjunção e nos dá a negação da segunda proposição. Então, a negação da primeira seria Cláudio não fala inglês e não fala alemão, porque é uma conjunção e as duas ele pede uma negação. Poderia também ser Cláudio não fala inglês nem alemão. Para a nossa linguagem corrente, estaria válido assim na letra D. A letra E, ele nos dá duas negações seguidas e a proposição P. Ou seja, se formos separar por partes, nós teríamos que fazer primeiro a negação da proposição P e depois a negação desta negação, que como nós vimos aqui na tabela e no exercício anterior, a negação de uma negação, a gente simplesmente uma anula a outra, ficando somente a proposição P. Então, nós podemos fazer este exercício na seguinte forma. Cláudio fala inglês. Ou também podemos fazer da seguinte forma. Não é verdade que Cláudio não fala inglês. Dessa segunda forma, seria exatamente como a letra E nos traz os conectivos e a proposição. Na primeira parte, como já vimos no exercício anterior, se eu não me engano, o não é verdade que é a primeira negação e o Cláudio não fala inglês é a negação da proposição P. Então aqui temos os dois conectivos e a proposição. Então vamos para a letra F. A letra F, ele nos dá uma negação e dentro dos parênteses ele nos dá uma operação de conjunção com a nossa proposição P na sua forma negativa e a proposição Q também na sua forma negativa. Nós vamos escrever na forma como a letra F está nos trazendo. Para que a gente possa fazer isso de uma forma mais fácil, nós vamos fazer esta negação de fora por último. Para isso, nós vamos deixar um espaço aqui no início da letra F, para a gente colocar a primeira negação por último. Vamos notar também que esta negação ela está agindo em todo o parênteses, ou seja, ela está negando tudo que está dentro dele. Então, para isso, naquele espaço em que nós vamos fazer a primeira negação por último, nós vamos colocar uma vírgula, que quer dizer o quê? Aquilo que eu colocar aqui, nesse espaço, irá negar tudo o que vier depois. Vamos fazer esta operação que já é mais familiar para nós. Então aqui nós temos a negação da primeira proposição, uma conjunção e a negação da segunda proposição. A negação da primeira proposição
de Cláudio fala inglês, fica Cláudio não fala inglês. E a negação da segunda proposição é o Cláudio não fala alemão. Como é o mesmo Cláudio e temos a conjunção, nós podemos omitir o seu nome, ficando assim, desta forma. Cláudio não fala inglês nem, ou seja, estou fazendo a conjunção já com a negação da segunda proposição. Estou unindo os dois nesta palavra. Nem alemão. Então, Cláudio não fala inglês nem alemão, é a negação da primeira proposição, e aqui nós temos a conjunção e a negação da segunda proposição em um único termo. Agora, nós temos que fazer a negação de tudo isso que acabamos de escrever. E esta negação vamos colocar nesse espaço que deixamos em branco aqui no começo, que seria na forma não é verdade que. Então nossa frase ficaria: não é verdade que Cláudio não fala inglês nem alemão, que é exatamente o que a sentença F nos traz. Aqui o não é verdade é a primeira negação, então a vírgula quer dizer que tudo que vier depois dela estará sendo negado. Cláudio não fala inglês é a negação da primeira proposição, nem alemão. Nem alemão quer dizer que é e também não fala alemão. Então a negação da segunda proposição, assim como traz a letra F. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.